E para quem é novo por aqui, eu sou a doutora Tatiane Maete, sou pediatra, autora do grande livro do bebê e apaixonada pelo universo infantil. Esse é um canal para a gente bater um papo e falar dos principais assuntos que envolvem o universo da maternidade. E hoje eu escolhi um tema muito importante: bronquiolite. Acho que toda mãe tem medo e pavor dessa palavra e dessa doença. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre ela e realmente entender o porquê ela apavora todas as mães e todos os papais por aí. A bronquiolite é uma doença muito antiga e é uma doença que, infelizmente, afeta muito as crianças, sendo inclusive uma das principais causas de internação aqui no Brasil. Então, só para a gente ter uma ideia, em torno de 3% das crianças menores de 2 anos podem ser internadas por conta da bronquiolite. Então, é realmente para o papai e a mamãe ficar preocupados. Então, vamos entender, vamos conversar um pouquinho sobre o que é a bronquiolite. A bronquiolite, na verdade, é uma inflamação dos brônquios, então causada por um vírus. O vírus mais comum é o vírus sincicial respiratório. Nome feio, grande, e é feio mesmo, porque ele destrói os brônquios da criança. Então, o que ele causa? A gente tem lá dentro do pulmão vários anéisinhos, que são os anéis onde ocorrem as trocas gasosas. Então, onde o oxigênio entra e o gás carbônico sai. Então, esses anéisinhos, eles estão lá, todos bonitinhos, lá dentro do nosso pulmão. E eles são como se fossem anéis mesmo. Eles têm um lado sem nada, que é onde passa o ar, e um halo, que é um anel. Quando a gente tem a bronquiolite, né, quando o vírus entra nesse anel, o que ele faz? Ele inflama. Então, o anel, ele fica grosso. Então, ele fica muito mais cheio. E com isso, a passagem de ar por aquele anel fica o quê? Difícil. E por isso é que quando a gente tem bronquiolite, a gente escuta muito a palavra de chiar. Por quê? Porque o espaço para o ar passar fica menor. E aí, com isso, a criança chia, faz um barulho. Então, é essa inflamação que faz a famosa característica da bronquiolite, que é o chiar. Então, esse vírus, que é o vírus sincicial respiratório, ele vai lá e destrói esse anel, fazendo com que haja essa inflamação e uma dificuldade de entrada de ar. Então, a criança fica com o quê? Com falta de ar, que é tão característico da bronquiolite. Tati, e é só esse vírus que causa bronquiolite? Não, não é. Existem outros vírus que podem fazer a mesma coisa que o vírus sincicial respiratório, mas o mais comum é o vírus sincicial respiratório. Então, o adenovírus pode causar, o rinovírus pode causar, o coronavírus pode causar. Então, vários vírus podem causar, mas o mais comum é o vírus sincicial respiratório. E qualquer idade pode ter? Eu posso ter bronquiolite? Eu posso pegar esse vírus, mas a chance dele parar dentro desse anelzinho é muito menor. Então, crianças abaixo de 4 anos, principalmente abaixo de 2 anos, a chance do vírus destruir esse anelzinho é maior. E por isso que eles ficam mais graves, eles ficam mais comprometidos. Então, no adulto, pode passar como um simples resfriadinho, às vezes nada, eu pego e não vou nem saber, estou transmitindo o vírus, mas na criança ele causa esse estrago todo. E aí, vamos parar e pensar, né? Então, assim, a gente já entendeu o que é, né? Então, a gente já entendeu que é uma inflamação e por vírus, ou seja, não tem muito tratamento, hoje a gente já aprendeu isso. E o que a criança vai apresentar? Então, qual o quadro clínico da criança? O que a mãe e o pai vão observar na criança? Então, primeira coisa é que, como é uma infecção viral, a gente vai ver o quê?
um quadro mais arrastadinho, né? Então, assim, aquela secreção nasal, aquela corizinha, uma tosse. Pode ter febre ou não, tem crianças que não apresentam febre, ou algumas vão apresentar no início do quadro, mas geralmente não é aquele febrão, é uma febre mais aí de 38, 38,5, uma febre às vezes um pouco insistente, mas não tão alta. Mas o que marca a doença é o quê? É o chiado. Então, é a falta de ar. Então, é aquela criança que começa a respirar muito rápido, é aquela criança que você bota a mãozinha no peito da criança e você sente que está se movimentando rápido e que ela está fazendo um barulho, um roncar, um chiar. É como se fosse literalmente um gato miando, por isso que a gente chama de chiado, né? Então, é às vezes até fácil dos pais perceberem que a criança está chiando. E como que é a evolução do quadro, né? Então, como que vai evoluindo esse quadro? Geralmente, piora por volta do 5º e do 6º dia. A gente já até sabe. Então, quando a gente sabe que é vírus sincicial respiratório, a gente já espera que entre o 4º e o 6º dia a gente tem uma piora da parte respiratória. Por quê? Porque é o momento que está inflamadão. É onde esse anel está grandão e o ar está com dificuldade para passar. Depois do 6º dia, a gente começa a ter uma melhora. Mas como é um quadro viral, é o que eu falei, é um quadro geralmente arrastado. Então, eu posso ter esse sintoma de cansaço, de falta de ar, até por 14 dias. Ou seja, é um tempão que a criança vai ficar doente. Então, eu tenho febre no início do quadro, que pode acontecer ou não nos primeiros 2 dias. Depois, entre o 4º e o 6º dia, eu vou ter uma piora da falta de ar, vou ter uma piora da respiração. E depois do 6º dia, o que vai ficar? Vai ficar tosse, vai ficar secreção nasal, vai ficar aquele quadrinho de final de resfriado. E o que todo pai e toda mãe tem que ficar atento durante uma bronquiolite? Então, o que a gente tem que prestar muita atenção? Que é sinal que a coisa não está indo bem. A maioria das bronquiolites, gente, vai fluir exatamente como eu falei. A criança vai ficar ótima. Agora, algumas crianças vão ter que internar, vão ter uma piora do quadro. Então, o que nós, pais, temos que ficar muito atentos? Primeiro, febre persistente e alta, porque é um sinal de que talvez não seja só a bronquiolite. Então, aquele febrão de 39, ou passar de 72 horas de febre, ou voltar a ter febre. Então, aquela criança que teve 2 dias de febre e no 6º dia volta a fazer febre. É um sinal de que aquela criança precisa ser avaliada imediatamente. Segunda coisa e mais importante de todas, respiração. Então, a criança, tá, pequena, ela respira mais rápido do que a gente, né? Então, vocês, a gente respira em torno de 20 incursões por minuto. Então, se você parar e contar quantas vezes você respira, você vai estar aí com 20 mais ou menos. Quando você dorme um pouco menos, quando você faz uma atividade física um pouco mais. Mas, em média, 20. A criança, ela já tem uma respiração mais rápida, que vocês já devem ter reparado. Então, ela respira aí em torno de 40. O bebezinho, menor de 2 meses, pode respirar até 50, tá? Então, se vocês quiserem, pode contar. É só olhar a barriguinha da criança se mexendo que vocês vão contar a quantidade de incursões por minuto que a criança faz. É bem fácil. Então, é em torno aí de 40. A criança com bronquiolite, ela pode respirar mais rapidamente. Então, passou de 40, a gente já fica atento e vale uma avaliação. Então, respirações rápidas. Ah, Tati, eu não sei contar. Como que eu percebo isso? Como que eu vou ter a noção que isso está acontecendo com meu filho? Então, dicas. Costelinha da criança, quando respira, não aparece.
Quando ela respira muito rápido, ela vai afundar e você vai começar a ver o que a gente chama de espaço intervertebral, que é o espaço entre as costelinhas. Esse espaço mostra pra gente que a gente está com esforço. Segunda coisa que a gente pode observar, que a gente chama de batimento de asa nasal. Ou seja, o que é isso? Narizinho começar a apertar. Ou seja, a gente começar a ver o narizinho da criança mexer. Isso é um sinal de esforço respiratório. Outro sinal de esforço respiratório. Aqui, ó. A gente tem o que a gente chama de fúrcula aqui, né? E quando a gente respira, a gente não vê. Quando a criança está cansada, a gente começa a ver uns buraquinhos aqui, que são os sinais de que ela está fazendo esforço para respirar. E a própria barriguinha da criança, né? Então, você botar a mão na barriga, ela começar a se mexer assim, muito rápido. Então, significa que ela está fazendo esforço para respirar. E gemência. Então, o que é a gemência? Aquela criança que está fazendo um barulho. Ou até mesmo aquele barulho de choro, de que a criança não está bem. Então, esses são os sinais de que a criança está fazendo um esforço respiratório, que indica que a gente tem que procurar imediatamente uma unidade de saúde, uma emergência ou pediatra, para que a criança seja avaliada. Quais são outros sinais de que a gente está tendo algum problema? Primeiro, parar de fazer xixi. Então, a criança que para de urinar significa que o organismo dela está sofrendo alguma coisa. Ou está sofrendo desidratação por estar respirando muito rápido, ou está sofrendo por não estar ingerindo líquido, ou o próprio corpo está segurando a água. Então, se parar de fazer xixi, tem que ser avaliado. E a criança que parar de ingerir líquidos. Então, aquela criança que não comer, ok. Vida que segue, gente. Ela está doente. A gente doente sente vontade de comer? Não. Então, ela também não vai sentir vontade de comer. Tranquilo, relaxa. Agora, ela não pode parar de mamar, beber água, beber líquido. Parar de beber líquido é um sinal de gravidade também. E aí, a gente tem que procurar alguma unidade de saúde para que aquela criança seja avaliada. E, Tati, existe algum tratamento milagroso para eu fazer? Quem dera. Seria maravilhoso e a gente geraria muito menos internação, né? E, infelizmente, geralmente a internação de bronquiolite é em UTI, porque o único tratamento de bronquiolite, gente, é oxigênio. Então, o que a gente faz? Na verdade, a gente espera o ciclo do vírus, né? E como a gente sabe que ele vai lá, tá aqui, aumenta, piora e depois ele vai cair, a gente só dá o suporte para a criança. Então, a gente vai dar o suporte para a criança passar por esse quadro. E aí, o tratamento é oxigênio-terapia, tá? Então, a gente bota aquele aparelhinho na criança, que é o saturímetro, para a gente ver o quanto a criança está saturando. O ideal é que esteja sempre acima de 90, então quem tem saturímetro em casa e quiser usar, sempre acima de 90. Então, claro que dormindo cai um pouquinho, mas não pode passar de menos de 90 para a criança. Então, a gente vai botar aquele saturímetro. A criança está saturando baixo ou está com esforço respiratório, a gente vai colocar o cateterzinho nasal de oxigênio e esperar o próprio corpo da criança combater. Então, na verdade, a gente é mero espectador. Então, a gente espera o organismo da criança entrar num equilíbrio. Então, o único tratamento é suporte ventilatório. Tati, mas a gente não faz nada, a gente vai ficar esperando. Claro que, para acalmar os nossos corações e os corações das mães, a gente toma algumas medidas. Então, a gente pode fazer, por exemplo, o broncodilatador, que é o famoso Aerolim, né? Que é o quê? É um remédio que ele vai lá naquele anelzinho que está inflamado e ele vai dilatar um pouco esse anel. Então, o anel está fechadão, ele vai dilatar. Só que o tempo dele é curto, gente. Então, ele age aí por 30 minutos, 1 hora. Então,
ele é um suporte que a gente dá só para a criança passar por aquele período. Tanto que quando a gente lê os estudos, eles falam que não muda, por exemplo, mortalidade, não diminui a mortalidade, porque ele é só um suporte. É literalmente para a gente ficar tranquilo, mas ele não é um tratamento. Então, eu não posso virar e falar assim, se você não fizer o Aerolim, vai dar ruim. Não posso falar isso. Na verdade, é um suporte para melhorar a qualidade daquele momento que a criança está passando. E aí, o tempo vai muito de acordo com a necessidade da criança. Então, em casa, a gente só pode fazer a cada 6 horas, porque ele dá uma acelerada no coração. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Dentro do hospital, a gente pode fazer a cada 20 minutos. Então, a gente pode fazer um tratamento mais intensivo, que a gente realmente faz, que a gente chama de resgate, que a gente faz 3 séries, né? Algumas mães aí já passaram por isso e sabem como que é. Então, faz 3 séries com diferença de 20 minutos cada uma, e aí depois a gente bota a cada 1 hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas, dependendo do estado que a criança se encontra. É tratamento? Não é tratamento. É literalmente para melhorar a criança, ficar com um pouco menos de esforço e passar um pouco melhor por esse período. Algumas crianças a gente vai cortar a comida dela, cortar mesmo, botar em dieta zero, que a gente fala, que é por quê? Porque ela está com tanto esforço que ela pode se engasgar. Então, como ela está respirando muito rápido, o controle entre fechar para a comida e fechar para a respiração acaba sendo muito curto e aumenta o risco de engasgo, de broncoaspiração. Então, tem algumas crianças que vão estar tão cansadas que a gente vai ter que colocar em dieta zero. E, Tati, tem algum remédio? Não tem. Quando é o primeiro caso, quando é compatível com o vírus essencial respiratório, ou seja, a primeira vez que a criança está fazendo, e positivo, que a gente pode fazer o exame para saber qual é o vírus. Gente, hoje, graças a Deus, a gente tem um painel viral. Então, assim, o diagnóstico é clínico. Eu olho a criança, eu escuto o chiado e eu sei que ela tem bronquiolite. Então, eu não preciso de nenhum exame, eu não preciso de raio-x, eu não preciso de nada. Eu, com o meu esteto, eu sei ver se a criança está com bronquiolite ou não está com bronquiolite. Agora, eu posso saber qual o vírus que ela está. Então, eu posso fazer um painel viral que vai me dizer se é o vírus essencial respiratório, se é um vírus, um adenovírus, se é um rinovírus, se é um coronavírus. Eu consigo saber qual é o vírus que a criança tem. Então, e com isso, eu posso fazer algum remédio? Eu posso fazer um corticoide. Todo mundo fala muito do uso, né, de um corticoide. Para bronquiolite, não faz menor diferença. Então, geralmente a gente opta por não fazer, a não ser que seja um quadro repetitivo. Então, aquela criança que já está no 2º, 3º ou 4º episódio de broncoespasmo, porque aí a gente já não chama mais de bronquiolite e chama de broncoespasmo. Tati, o que diferente tem bronquiolite e asma? É uma dúvida muito comum, né? Qual a diferença entre bronquiolite e asma? Dentro do pulmão, nenhuma. Ou seja, a inflamação que tem na asma e a inflamação que tem na bronquiolite são iguais. Qual é a diferença? Na bronquiolite é causada por um vírus. Então, eu não tenho muito o que fazer a não ser esperar. Na asma, essa inflamação é causada por quê? Por ácaro, por cachorro, gato, por alergia. E aí, eu tenho tratamentos que eu posso fazer para que evite que isso aconteça e para diminuir essa inflamação. Então, eu tenho alguns tratamentos que eu posso fazer. Mas dentro do pulmão, a inflamação é igual. A diferença é só o manejo que eu vou ter e o que causa. Qual é o agente causador? Tati, meu filho teve bronquiolite. Ele vai ter asma no futuro? Não tem nada a ver, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
o que pode acontecer é a criança que teve bronquiolite, você acha que esse anel vai voltar para o lugar em 14 dias? Não. Então, ele vai ficar grandão ainda por 2, 3 meses. Cada dia, ele vai diminuir um pouquinho. Cada dia, ele vai diminuindo um pouquinho. E aí, nesses próximos 3 meses, se a criança pegar uma outra virose, seja por qualquer outro vírus, aumenta a chance dela o quê? Dela chiar novamente. E aí, apresenta o quê? Broncoespasmo, que a gente não chama mais de bronquiolite. A bronquiolite é só o primeiro episódio. Depois a gente chama de broncoespasmo ou, antigamente, bebê chiador, que é aquele bebê que todo resfriado chia um pouco. Por quê? Porque esse anel ainda não voltou ao normal. E para isso tem tratamento. Tem remédio para a gente acelerar um pouquinho esse processo e a criança não ficar toda hora chiando. Então, resumando a bronquiolite, é para o pai ficar preocupado? É para o pai ficar preocupado. É para ficar atento? É para ficar atento. É para ficar atento a todos os sinais de gravidade, porque pode agravar a qualquer momento. E a gente não tem noção de quem vai evoluir bem e quem não vai evoluir bem. Claro que crianças menores de 2 anos, a chance de ter que internar é maior, mas não significa que uma criança de 4 anos que esteja com bronquiolite também não vai agravar, também não vai ter necessidade de uma internação. Então, é ficar atento a todos os sinais de gravidade, anotou qualquer coisa, procurar imediatamente uma emergência e ter noção que, infelizmente, quem combate é a própria criança. Então, a gente vai ter que esperar um pouco o próprio organismo da criança tratar o vírus.